Boa tarde, querido, querida, que participa conosco desse momento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. E eu quero ler o versículo de número 13 com você. O primeiro texto que nós vamos trabalhar nessa tarde. A palavra do Senhor diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora vai para o capítulo de número 15 de João, versículo 16, que diz assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa próxima parte que eu gostaria que você prestasse atenção. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Por fim, capítulo 16, agora, versículo 23, nós lemos assim, palavras de Jesus: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te rogamos nessa hora, Pai, que sejamos trabalhados por Ti, conduzidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, a aprender um pouco mais da Tua Palavra, a ter o nosso coração fortalecido, a ter, Senhor Deus, fé para que, de fato, Deus, possamos ser edificados e trabalhados pelo Senhor. Ajuda-nos nessa hora, Pai. É a nossa petição em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero, nesse tempo que a gente tem, antes de termos um momento mais dedicado à oração, trabalhar com um tema que eu creio ser muito propício para essa tarde. Quantas vezes nós não nos frustramos diante de uma oração que a gente sabe que o nosso coração deseja tanto, busca tanto, sonha tanto, e essa oração não obtém resposta. O que nós obtemos é o silêncio do Senhor. Quantas vezes, como pastor, eu me vejo frustrado diante de uma questão que, buscando no Senhor, pedindo a Deus, clamando por aquilo, e não vem a resposta que o nosso coração deseja, não vem aquele sim sonoro de Deus para algo que nós pedimos. E nessa tarde eu gostaria de falar então sobre isso, uma meditação sobre oração respondida e oração não respondida, e algumas questões que nós vamos levantar para que possamos ser edificados, possamos ter mais densidade na nossa construção cristã e caminharmos um pouco mais nessas questões. Quero, nesse início ainda de meditação, dizer a você que o que eu vou trazer para os irmãos aqui, os amigos, está baseado num livro de William Lane Craig, que se chama Apologética para as Questões Difíceis da Vida. Como nós respondemos algumas situações diante das questões mais duras da nossa caminhada. Um livro muito bom, um autor consagrado, um estudioso de muitos e muitos anos, alguém que conhece muito bem a palavra de Deus. E todo o raciocínio que nós vamos caminhar aqui vem, então, dessa literatura para os nossos corações. A questão, então, é: se Jesus, nós lemos 3 textos aqui que apresentam a promessa do Senhor, se Jesus é categórico em afirmar que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, por que que nem sempre nós conseguimos as respostas que nós sonhamos, nós desejamos? E essa questão, irmão, irmã, tem muito a ver com o que a gente vê nos nossos dias, quando somos desafiados em alguma questão. E é verdade que muitas vezes dentro desse nosso meio evangélico nós temos algumas situações que são extremamente duras, desconfortáveis para o crente.
Uma delas é aquela que diz assim: você tem que tomar posse, você tem que receber, você tem que declarar, você tem que de fato exercer a sua fé, porque você foi chamado para tomar tudo aquilo que o Pai já prometeu e te deu. E esse tipo de palavra muitas vezes encontra no nosso coração alguma situação que a gente se pergunta: por que comigo talvez não seja dessa forma? Por que eu orando por alguém eu não consegui? E fica até assim, um exemplo um tanto tolo, mas que é muito verdadeiro. Imagina dois jovens, dois rapazes, que estão apaixonados pela mesma moça, e eles então se põem a orar, são crentes, e dizem: Senhor, muda o coração dela para que seja favorável a mim. Dois orando por aquilo ali. E como a gente vê uma resposta para isso, já que os dois estão pedindo? Como que nós damos resposta, queridos? Agora usando uma questão mais difícil um pouco, quando oramos por alguém, pedimos a cura desse alguém que está num hospital e essa cura não vem. E muitas vezes nós nos deparamos com aquelas respostas: não houve fé, não creu, não tomou posse, ou então você realmente não foi forte o suficiente para resistir. E isso traz uma humilhação tremenda para o nosso coração. E não é difícil você encontrar pessoas hoje que estão magoadas, estão endurecidas com Deus, com a igreja, porque se viram numa situação de agudeza, buscaram e não encontraram a resposta que precisavam. Muitas vezes nós caímos naquele jargão: Deus pode te dar 3 respostas: sim, não e espere. Mas o fato é que isso não é uma realidade completa, porque às vezes Deus pode simplesmente não nos responder. E no silêncio do Senhor nós também podemos aprender muitas coisas. Gostaria então de trazer para você que, já que nós lemos esses 3 textos, nós queremos também trazer ao nosso coração, queridos, que nós devemos olhar versículos bíblicos, palavras e promessas de Jesus, do Senhor, de qualquer um dos profetas, dos apóstolos, não à luz apenas de um pequeno texto onde está inserido, mas a resposta é que nós precisamos qualificar as promessas do Senhor dentro do todo da palavra de Deus. Não adianta nós fazermos teologia daquele tipo, tudo posso naquele que me fortalece, pegando apenas esse versículo, se nós não entendemos o que Paulo, lá no caso, está dizendo à luz de toda a palavra de Deus, todo o escopo bíblico, de Gênesis a Apocalipse. E aqui não é diferente. Jesus, de fato, nos dá uma palavra que é uma promessa: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se há uma promessa de Jesus, e nós aprendendo a qualificar essas promessas dentro do todo da palavra de Deus, com certeza nós seremos edificados, fortalecidos e aprimorados como crentes. Olhar não apenas um versículo, mas entender como esse versículo se comporta à luz do todo. Observar não apenas uma janela, mas todo o edifício, para que você tenha uma compreensão do que de fato opera naquele todo. E aí nós vamos trabalhar então algumas questões, queridos, mostrando algumas coisas que são obstáculos à resposta de oração, e que ao mesmo tempo, sendo trabalhados, se tornam boas portas abertas à resposta de oração. Tudo aquilo que nós trabalharemos aqui tem um lado negativo, um aspecto de negação, mas também tem um aspecto positivo de afirmação. E a primeira questão, que é um grande obstáculo a obtermos respostas nas orações, é o pecado na nossa vida, o pecado de continuidade, um pecado não confessado. Aquele pecado que nós vamos lidando com ele, racionalizando, muitas vezes escondendo de confessá-lo diante do Senhor, e ele se torna quase que algo de estimação na nossa caminhada. E eu quero mostrar a você que um pecado que não é confessado, ele tira de nós a confiança de que as nossas orações podem ser respondidas. O Salmo 66, versículo 18, o salmista diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Ele diz: se dentro do meu coração eu ficasse apenas me arrogando de que eu sou alguém muito bom, sou cheio de mim mesmo, Deus não me ouviria, e não ouve de fato.
Aqui um outro versículo para que nós ilustremos essa situação, e agora falando para os maridos, né? Alguma coisa que os homens não gostam muito de ouvir, mas veja só, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós lemos assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aí ele termina dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. Um marido que não caminha com a sua esposa em respeito, em conversa, incentivando a que seja uma boa serva do Senhor, em que edifique um lar conjuntamente com ele tem as suas orações interrompidas, não são ouvidas por Deus. Palavra do Senhor trazida para os nossos corações. Ao contrário disso, queridos, quando nós confessamos a nossa pecaminosidade e os nossos pecados, quando nós oramos colocando diante do Senhor: Senhor, me livra daqueles pecados, até mesmo aqueles que eu já esqueci que eu tenho, aqueles hábitos que muitas vezes nós fazemos como Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, que são coisas que nós precisamos ter tratadas, livradas, limpas da nossa vida, quando são confessados e deixados, portas para que as orações sejam de fato ouvidas se abrem. Veja, querido, que antes de pedirmos por tantas coisas, é preciso que nós confessemos os nossos pecados. Isso é Bíblia, do começo ao fim. Jacó foi um homem próspero diante de muitas questões, mas enquanto realmente não teve seu pecado largado, confessado, não experimentou de Deus na sua vida, além das posses físicas. Uma outra situação, querida, é quando nós oramos com motivos errados no nosso coração. Tiago 4:3 diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres, ou seja, no seu próprio ego, no seu próprio desejo de ser exaltado. E o contrário disso é quando nós oramos com a motivação correta para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Jesus, em João, no capítulo 12, versículos 27 e 28, ele nos diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Ele está fazendo um tipo de retórica aqui, mas ele diz assim: mas precisamente com este propósito, ou seja, para passar por essa angústia que eu vim. Então ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Irmãos, quando nós lemos o primeiro versículo dessa tarde, João 14:13, Jesus diz: tudo quanto pedides em meu nome, isso farei. Mas por quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, uma porta para que a oração seja ouvida, e guarde isso no seu coração quando você for orar por um objetivo, coloque isso diante do Senhor, como Deus será glorificado com a resposta dessa oração. Você pode estar pedindo algo muito bom, algo que seja de fato, como a gente usa no nosso jargão do dia a dia, algo que seja honesto, né? Algo que de fato faça sentido, mas como Deus será glorificado a partir da resposta da minha oração? Veja, eu citei a brincadeira dos dois jovens que estavam orando pela mesma moça. Como Deus será glorificado na vida e no namoro? Como Deus será glorificado a partir do momento em que alguém deixa um leito de enfermidade? De fato vai glorificar a Deus, de fato será um testemunho para Deus, ou de repente aquela pessoa retornando à sua vida sadia vai abandonar o Senhor e vai dar as costas para tudo que ouviu até então? Não é incomum você ver pessoas que oram pedindo um emprego, pedindo uma porta de trabalho, e quando vem essa resposta, a pessoa, ao invés de se voltar para Deus, ela se volta contra Deus, ela abandona, porque agora ela tem que trabalhar. Algo que poderia ser uma grande glória para o Senhor, se torna uma glória para o ego. Uma terceira questão, queridos, que impede as orações de serem respondidas é a falta de fé. E aqui cabe mesmo nós observarmos que Jesus nos diz assim: por isso vos digo,
Tudo quanto pedirdes em oração, crendo que vocês recebem, assim será convosco. Marcos 11, 24. Um homem chega com um filho possesso diante de Jesus, pedindo que Jesus de fato liberte aquele jovem. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Mas aquele homem, confessando-se alguém sem fé, ele diz assim: eu creio. E o texto bíblico diz que com lágrimas ele afirma: ajuda-me na minha falta de fé. Irmão, irmã, amigo que ouve essa palavra nessa tarde, entenda o que eu estou procurando trazer ao nosso coração para meditarmos. Quando foi a última vez que você orou pedindo a Deus que lhe desse fé para crer? Porque quando você lê a definição de fé, por exemplo, do escritor aos Hebreus, ele diz assim: fé é uma convicção extremamente genuína, de algo que nós não vemos, de algo que nós não temos ainda materialmente diante de nós. Então é verdade que nós precisamos ter fé, mas nós vivemos num país onde todo mundo se afirma pessoa de fé. Não é difícil você encontrar com as pessoas que dizem assim: não, eu tenho uma fé muito grande que isso vai acontecer. Só que essa fé, ela é completamente frágil, ela é muito ínfima. Mas é interessante você observar que quando Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós daríamos ordem a um monte e ele sairia de um lugar e se colocaria em outro. Se isso é palavra do Senhor Jesus, pense por que nós não conseguimos fazer isso às vezes. Às vezes não, né? A fé é um presente, é um dom que vem de Deus. E aí, irmãos, quando nós vamos juntando essas coisas, nós vamos vendo que antes de nós orarmos por grandes desafios, por muitas questões, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que Deus precisa ser glorificado e mais, pedindo ao Senhor que nos conceda fé para que nós tenhamos na nossa vida o crer verdadeiramente na obra dele. Isso vai nos levar a mais um ponto, que é a sinceridade na nossa oração. Irmão, quando eu falo sinceridade, eu estou dizendo que nós precisamos levar a sério aquilo que nós oramos. Não é difícil você encontrar pessoas que dizem assim: vou orar por você, irmão, e depois se esquece daquilo ali, não pergunta o que aconteceu, como é que as coisas se resolveram ou não. E isso acontece com todos nós. O que isso traz, querida, é que na realidade nós não nos importamos de fato, nós não somos sinceros, limpos naquilo que nós ansiamos. E aí eu quero te indicar nesse sentido, você realmente desenvolver um caderno de oração, anotar as coisas pelas quais você está orando, colocar aquilo ali e verificar se está havendo mudança, se está havendo resposta. Uma oração que é levada a sério não é aquela oração que você fala uma vez e depois aquilo fica esquecido em algum lugar. E um texto bíblico para você se lembrar é a oração de Ana, que queria um filho dado por Deus. E ela chorava diante do Senhor e ano após ano ela buscava aquilo ali. O seu esposo muitas vezes lhe questionava o que está acontecendo. Num determinado momento ele pergunta: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E ela diz: não é isso, você é alguém muito bom, mas o que eu estou buscando de Deus é exatamente um filho. E chorando, se derramando, se humilhando na presença de Deus, com sinceridade ela busca o Senhor, até que Deus a ouça e lhe traga Samuel. Irmão, sinceridade vai nos levar a mais um ponto, que é a questão de perseverar. Quantas vezes nós desistimos de forma muito rápida daquilo que oramos? Jesus conta uma parábola de uma mulher que insiste diante de um juiz iníquo até que ele julgue a sua causa. E o texto, Lucas 18, de 1 a 8, é exatamente Jesus dizendo que nós devemos perseverar na oração, constância, repetição. Voltamos, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, ouça-nos. Por fim, querido, um último ponto para que nós venhamos a trazer aos nossos corações é que, supondo que nós confessamos os nossos pecados,
Estamos sempre reconhecendo quem somos e as nossas limitações. Estamos orando realmente buscando a glória de Deus. Estamos tendo fé, crendo que o Senhor nos responde. Somos sinceros na nossa oração, no sentido de ter realmente importância daquilo no nosso coração. Estamos perseverando. A última questão para obtermos uma resposta do Senhor é de fato nós orarmos de acordo com o que é a vontade do nosso Deus. E essa é a maior resposta que a palavra do Senhor nos traz. O evangelista João, aquele mesmo que escreve esse evangelho que nós lemos os textos que nos baseamos no início dessa palavra, escrevendo a sua epístola geral, a primeira epístola geral dele, 1 de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, nós lemos assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando nós olhamos para exemplos dessa situação, você vai se lembrar facilmente comigo de Jesus orando no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, a oração que é o modelo para as nossas orações, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus, como acontece na glória. Veja, queridos, que quando nós ouvimos, às vezes, uma situação de derrota para o nosso coração, uma situação que a gente entende que a resposta de Deus foi não, facilmente nós racionalizamos. Nós levamos para aquele ponto assim, não foi da vontade de Deus e ponto. Mas cada vez que nós entendemos que ouvimos um não do Senhor, eu, você, crentes em Jesus, nós devemos voltar para o pó, nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, aonde eu preciso ser trabalhado, mudado, para que nas próximas motivações de oração, para que nos próximos passos, Senhor, nas próximas batalhas eu não seja derrotado, mas eu cresça diante do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros, pedindo que Deus levante no nosso meio, como família de Deus, como igreja, pessoas que de fato sejam trabalhadas para a oração. Nós devemos incentivar aqueles irmãos que oram por nós e nós devemos aprender a orar pelos outros, queridos, para que de fato cada vez nós hajamos como crentes verdadeiramente nas nossas caminhadas. E eu quero encerrar essa palavra trazendo isso para o meu coração e para o seu coração. Quando foi a última vez que nós pedimos ao Senhor que realmente nos convencesse e trouxesse os nossos pecados à tona para que nós pudéssemos deixá-los? É mais fácil cair num jargão: eu sou pecador, porém se eu sou pecador, você diz: eu sou comprador de leite, de pão. Parece que é a mesma bobagem, e não é muito sério. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé para que eu haja como um crente na Tua presença e creia nas Tuas promessas. Mas às vezes a gente prefere o jargão: não, eu não tenho tanta fé assim. Irmãos, nós estamos num tempo que cada vez mais nós somos chamados à responsabilidade cristã. O mundo está sendo um grande desafio e cada vez maior. E Jesus está voltando, não tenhamos dúvidas disso. Irmãos, quando nós oramos a última vez buscando que o nosso Deus seja glorificado na oração, e não o nosso coração, às vezes nós queremos fazer uma tabelinha: Deus me ajuda, eu sou abençoado, e eu dou glória a Ele, mas de fato nós aprendemos que Deus é glorificado tanto na vida quanto na morte. Deus é glorificado quando diz sim, quando diz não e quando não diz nada. Nosso coração é um coração adorador. Irmãos, nós temos levado a sério nossa vida de oração, nossos compromissos. Eu conheço algumas pessoas que têm caderno de oração, e às vezes nós conversamos e as pessoas dizem assim: olha, eu tenho orado por essa questão, está aqui, marca a data que começou a orar, conta-se os meses, às vezes os anos, e até que venha uma resposta, uma solução, um fechamento daquela questão, aquela pessoa está ali envolvida naquilo. Isso é seriedade com a oração. Perseverar.
e mais ainda, ter a consciência de que Deus sendo obedecido, que a sua vontade ela não apenas prevalece, mas ela me faz andar mais perto dele, mais obediente, mais carente dele. Eu estou sendo melhorado para orar. Nós vamos falar com o Pai nessa hora, e eu gostaria de convidar você, querido, querida, que participa conosco, não importa se somos poucos ou muitos, e eu confesso para você que eu não tenho a menor preocupação de quantos nós nos reunimos, mesmo em ambiente digital como esse, mas eu gostaria de trazer ao seu coração que nós precisamos cada vez mais aprendermos a ser mais crentes diante do nosso Deus, aprendendo que Ele governa sobre todas as coisas. Isso inclui o meu coração, e eu preciso ser mais obediente, mais sensível à sua voz, ao seu chamado. E eu quero te convidar a você orar um pouco pela sua vida nessa hora. Aí na sua casa, onde você está, talvez num ambiente diferente do seu lar, mas você conectou seu celular. Gostaria de convidar você a falar com Deus sobre a sua vida em primeiro lugar, sobre a sua caminhada com Deus, pecados que nós precisamos confessar, largar, deixar isso diante do Senhor. Se você é alguém que presta atenção naquilo que a gente prega, você vai se lembrar que geralmente nas tardes de oração eu sou alguém que lembra muitos irmãos que participam aqui. Quantas vezes nós chegamos com a receita pronta: Senhor, eu quero isso, 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 e nós esquecemos de nos colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida em primeiro lugar? Quantas vezes eu oro pelos meus filhos, eu peço que o Senhor dirija todos os seus caminhos, eu sei exatamente o roteiro, mas eu não me coloco diante do Senhor pedindo que Deus estabeleça o roteiro dele sobre a minha vida. Aquilo que Ele, que é o Senhor, que é dono da minha vida, o que Ele tem para mim em primeiro lugar. Para que então eu possa interceder pelos meus filhos, possa dar exemplo para eles, possa conversar, orientar e orar por eles. Use esse tempo agora para falar com o Senhor. Tenho certeza que você tem algumas coisas para pedir para Deus, pela sua casa, você tem para pedir pelo Senhor, pelo seu trabalho, você tem pedidos a Deus sobre seus amigos, vizinhos talvez, familiares que estão mais distantes. Mas lembre-se, a palavra chegou para você em primeiro lugar. Então coloque a sua vida no altar do Senhor. Jesus não chamou você como crente para apenas exercer a questão de pensar nos outros, mas Ele chamou você para ser trabalhado por Ele. Quando Ele chamou os discípulos, cada um dos discípulos foi tratado por Ele. E assim como Ele me chama, Ele te chama, Ele quer trabalhar comigo em primeiro lugar, quer trabalhar com você em primeiro lugar. Então a gente deve aprender a colocar nossa vida em oração diante do Senhor. Fala com Deus nessa hora: Senhor, faz de mim um homem melhor, faz de mim uma mulher melhor. Senhor, faz de mim um servo, uma serva que de fato evidencie confissão de pecados. Evidencie, Senhor, a motivação da glória do Senhor. Que aprenda e receba fé do Senhor para crer. Que eu seja mais perseverante, Senhor, na oração, mais sincero. Que eu aprenda, Senhor, a caminhar debaixo da Tua vontade. Senhor nosso Deus, no nome santo de Jesus, precisamos do Senhor, Pai. Precisamos, ó Deus, do Teu toque de poder, da Tua misericórdia.
da tua paciência, Senhor Deus, com servos que quantas vezes, ó Deus, se achegam para te pedir tantas coisas, para te buscar, ó Deus, sobre tantas situações, Pai. Mas, ó Deus, nem sempre estamos dispostos a ser transformados, burilados, ó Deus, podados, transformados, ó Deus, em pessoas melhores diante do Senhor, diante do teu padrão, Pai. Jesus, quantas vezes nós nos apoiamos apenas na tua palavra, de que tudo quanto pedimos o Senhor vai nos responder, mas esquecemos-nos, ó Deus, que de fato, como servos, quanto mais, ó Deus, nós somos parecidos contigo, nós oramos segundo a tua vontade e o teu coração, Pai. Ó Deus, glorifica o teu nome nas nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, ó Deus, e ajuda-nos a, de fato, comparecer diante do teu altar, ó Deus, com um coração quebrantado, contrito, transformado pelo Senhor. Ó Deus, eu quero orar, Pai, por cada irmão e irmã que nessa hora, Deus, está te buscando, pedindo ao Senhor que trabalhe nas suas vidas. Deus eterno, no nome de Jesus, toca-nos, toca esse irmão, toca nessa irmã, fortalece essas vidas no Senhor, Pai. E, ó Deus, dá a graça, Senhor, de orar orações, ó Deus, que de fato sejam agradáveis a Ti, que subam ao Teu trono de graça, Pai, com fé, com a glorificação do Teu nome, Senhor, que a gente aprenda a Te exaltar, Pai, de verdade. Tua palavra nos diz que o Senhor procura, ó Deus, aqueles que Te adorem em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor nos encontre, Pai. Que sendo encontrados, ó Deus, nós possamos obedecer ao Teu chamado, de ter um coração rendido, humilhado na Tua presença, Pai, mas ver o Teu nome, Jesus, sendo exaltado nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarde. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar agora suas petições diante do Senhor. Nós recebemos pedidos, colocações, situações pelas quais nós queremos a intervenção do Senhor. Fale com Deus sobre isso nessa hora. Nós vamos continuar orando, vamos continuar pedindo. Esse é o momento de a gente se consagrar, dizendo: Deus, intervenha nessa situação. Senhor, ainda na Tua presença, Pai, as petições, ó Deus, que são lançadas, ó Deus, perante Ti, Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão poderosa, Pai, trazendo Tua graça, trazendo os benefícios que vêm, de Deus, da Tua presença, da Tua mão poderosa sobre cada um que ora ao Senhor, sobre cada família, Senhor Deus, que se conecta conosco nessa tarde de oração, Pai. Derrama da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, fortalece o coração daquele que está enfraquecido, está carente, precisa de Ti, Pai. Visita o pai, a mãe, visita os filhos, visita os avós nessa hora. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, Deus, porque nós precisamos de Ti, Tu sabes disso. Sem o Senhor nós não conseguimos nos mover, Pai, para lado nenhum. Vem, Pai, sobre nós, abençoa a primeira igreja presbiteriana, Deus. Abençoa os nossos pastores, cada um deles, sua família, seus queridos. Abençoa, Senhor Deus, nossos presbíteros, seus familiares, esposas e filhos. Abençoa, Deus, a nossa liderança no nome de Jesus. Dá sabedoria, ó Deus, à liderança da Tua igreja. Dá unção, dá da Tua presença, Jesus. Enche, ó Deus, cada um, ó Deus, dos Teus servos com unção do Senhor, para liderar esse grande rebanho, Pai, para conduzir esse povo, para amar esse povo, para dia a dia orar diante do Senhor por esse povo, Pai. Oramos, ó Deus, pela nossa junta diaconal, cada um dos Teus queridos, Pai, nossos diáconos, suas esposas, seus filhos, ó Deus, homens que têm se desdobrado muitas vezes para cuidar, ó Deus, do andamento dos cultos, ó Pai, para servir, ó Deus, na diaconia, no serviço social da igreja, acompanhando irmãos, ó Deus. Ó Pai, abençoa, Deus, os nossos queridos diáconos.
Abençoa, Deus, nossos líderes de ministérios, ó Pai. Parece, ó Deus, que a igreja está parada, mas obrigado, Senhor Deus, porque muitos têm funcionado, têm caminhado, têm ligado, têm fortalecido, ó Deus, cada grupo seu. Obrigado por isso, ó Deus, e multiplica as forças, ó Deus, da liderança dessa nossa igreja, Pai. Ora, ó Deus, pela vida das nossas congregações, ó Deus, momentos duros, ó Pai, em que os trabalhos estão mais paralisados, mas obrigado, Senhor Deus, porque os irmãos têm se envolvido. Obrigado, Senhor Deus, pelos queridos irmãos que estão como evangelistas nesses trabalhos, Senhor Deus, fortalece as suas vidas, ó Deus, suas famílias. Eu oro, ó Deus, pelos nossos missionários, ó Deus, em tantos lugares desse planeta, Pai. Alguns aqui próximos, outros, ó Deus, do outro lado do mundo. Deus, abençoa as suas vidas. Fortalece o seu trabalho, ó Deus. Continua abrindo portas para a evangelização, para a proclamação do teu nome, Senhor. E usa, ó Deus, todos os meios, ó Deus, que te forem agradáveis, ó Deus, para que o evangelho continue sendo pregado, Pai. Santo Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa igreja aqui nessa nossa região, Pai. Que os nossos vizinhos, que o nosso bairro, ó Pai, que a nossa cidade possa ouvir do evangelho do Senhor através de nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Te peço, ó Deus, pela volta dos cultos presenciais, Senhor, que nós possamos retornar, nos abraçar. Abrevia esse tempo, Pai, de pandemia. Nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor recolha a tua mão, ó Deus. Que eu creio, ó Deus, que tem trazido realmente disciplina, tem trazido, ó Deus, muitos, ó Deus, a pensarem e repensarem a sua caminhada. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos a oportunidade de estar juntos, cultuando, celebrando a ceia do Senhor novamente. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu oro, Deus, por cada questão de saúde, os irmãos que estão enfermos. Visita-os, ó Deus, com cura, com transformação, ó Deus, com renovo da sua mente, do seu coração, dos seus corpos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão num leito de enfermidade. Senhor, que o Senhor toque nessas vidas, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor, que eles sejam erguidos, que possam, ó Deus, ver o Senhor agindo sobre si, em nome de Jesus. Oro por questões financeiras, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada lar, trazendo, ó Deus, o sustento à mesa, o pão de cada dia, o vestir, o trabalho, ó Deus, a dignidade do lar, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família da tua igreja, em nome de Jesus, que sejam, ó Deus, contemplados, que haja trabalho, que haja serviço, que haja, ó Deus, realmente, ó Deus, formas de que cada família, ó Deus, tenha, ó Deus, a dignidade à sua mesa, Pai, o pão de cada dia podendo ser comido, desfrutado, a companhia com alegria um do outro, Pai. Eu oro te pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe casamentos, restaurando, ó Deus, aqueles que estão arranhados, alquebrados, em nome de Jesus. Restaura famílias, ó Deus, convertendo filhos aos pais, pais aos filhos. Deus, que mães possam olhar para os seus filhos e exercer a autoridade, a bênção do lar. Que os pais, ó Deus, vejam a amizade, o carinho e a bênção nos seus filhos. E os filhos, ó Deus, sendo obedientes, amigos, irmãos, ó Deus, que podem ser companheiros. No nome do Senhor, abençoa, Pai. Oro ainda, Senhor, para que o Senhor continue desimpedindo causas que estão na justiça, situações de dificuldades, animosidade entre os vizinhos. Senhor, o Senhor é o Deus do perto e o Deus do longe, é o Deus que tem tudo nas tuas mãos. Age, Pai, no nome de Jesus. Oro, Deus, por cada um que enviou seu pedido de oração, Senhor. Que possam ser contemplados pela tua graça, Senhor. Possam ser contemplados, Jesus, pela tua bênção, Pai. Fica conosco, Deus, e age em nome de Jesus. Senhor, tu conheces o nosso coração, nossa limitação, nossos medos. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada um, Deus, que está participando desse tempo conosco. E aqueles que não podem estar conosco, Deus, mas estão passando pelas suas dificuldades. Oramos pelos idosos da nossa igreja, muitos, ó Deus, que não têm podido estar conosco, estão em isolamento, não têm, ó Deus, um acesso a um celular.
oh Deus, não sabem às vezes utilizá-lo. Senhor, abençoa, visita cada um dos nossos queridos, nossos irmãos e irmãs que precisam tanto do Senhor. Ajuda-os, ó Deus, para a glória do Teu nome. Dá consolo, ó Deus, àqueles que estão sofrendo nessa hora. Ajuda-os, ó Deus, enxuga-lhes as lágrimas, ó Deus. Fortalece seus corações em nome de Jesus, Pai. Abençoa-os, ó Deus. Abençoa, Pai. Abençoa nossas crianças. Quantas, ó Deus, estão impedidas de estudarem. Quantas, ó Deus, estão lutando na frente de um computador. Às vezes, ó Deus, tendo que se adaptar a uma nova realidade. Não tem paciência. Às vezes os pais não podem estar mais próximos para ajudarem. Senhor, abençoa os nossos pequeninos, ó Deus. Dá saúde às nossas crianças. Livra-lhes do mal em nome de Jesus. Abençoa os nossos jovens, Pai. Seus questionamentos, ó Deus, seus medos, seu desejo, ó Deus, de pertença, de turma, de amigos. Fortalece-os, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece-os, ó Deus, dá salvação plena. Dá-lhes o conhecimento da Tua pessoa, Jesus, um relacionamento sadio contigo, Pai. Abençoa, Deus, os nossos adultos também. Nos seus medos, ó Deus, que sejam encorajados por Ti. Nas suas disputas, nas suas lidas, ó Deus, que o Senhor os abençoe, Pai, lhes dê vitória. Fortalece-nos como igreja, Pai, no nome de Jesus. Continua cuidando de nós, ó Deus, que estamos aqui na igreja hoje, nesses dias. Continua conosco. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Tu sabes o quanto, ó Deus, nossa vida só tem sentido porque o Senhor é o sentido das nossas vidas. Continua nos guardando, Pai. Nós Te agradecemos. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai. Nós exaltamos o Teu nome porque somente o Teu nome é digno de ser honrado. Somente o Senhor, Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Somente o Senhor é o vencedor da morte e é aquele que tem estado conosco e cuidado de nós. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos e louvando o Teu nome. Em nome santo de Jesus, Pai. Amém, Senhor.